Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma videoaula de Química e hoje o tema da nossa videoaula é separação dos componentes de uma mistura. Vamos ter duas videoaulas sobre essa temática. Essa é a nossa primeira videoaula sobre essa temática. Mas antes de nós falarmos sobre a separação dos componentes de uma mistura, vamos revisar aqui o que é, né? O que significa essa palavra mistura. A mistura é um conjunto de substâncias diferentes, né? Uma mistura é formada por várias substâncias quimicamente diferentes. No nosso dia a dia, existem aí diversas misturas, né? O shampoo que nós utilizamos, o perfume, o sabonete, enfim, estamos cercados por misturas. As mais clássicas aí que o pessoal está sempre utilizando nas aulas, porque são exemplos didáticos, são as misturas do tipo água e sal, água e álcool, água e óleo, né? A sopa, enfim. Mas estamos rodeados de mistura aí no nosso dia a dia. Aquele creme, né, que as mulheres passam para deixar a pele hidratada, bonita, o batom, tudo isso é mistura. Bom, as misturas, vocês sabem, elas podem ser do tipo homogênea ou heterogênea. Nós vamos ver. As misturas homogêneas, elas também podem ser chamadas de soluções, tá bom? Nós vamos ver mais à frente. Então, aqui, ó, mistura homogênea. Como eu disse para vocês, né, repetindo, temos lá mistura homogênea e heterogênea. A mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase, pessoal. Tá aqui, ó, apresenta uma única fase. E quando você vai lá e pega diferentes porções de diferentes regiões dessa mistura, você vai obter propriedades iguais, tá? Então, por exemplo, você tem aqui água e álcool. Se você pegar uma pipeta, né, ou um conta-gotas e pegar aqui de cima ou pegar aqui de baixo, as propriedades vão ser as mesmas. Água e sal, misturou lá. Se você pegar lá a pipeta, se você pegar lá o conta-gotas e pegar um pouquinho daqui, ou do fundo, ou aqui da lateral, as propriedades vão ser as mesmas, tá? Então, a mistura homogênea, ela apresenta uma única fase e quando diversas porções retiradas de regiões diferentes, né, nós vamos observar que essas porções vão apresentar propriedades iguais entre si. A mistura heterogênea já é diferente, ela vai apresentar duas ou mais fases, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui a água e o óleo. A água é mais densa, tá aqui embaixo, e o óleo tá aqui. Aqui nós temos óleo, água e areia, tá? A areia é mais densa, tá aqui no fundo, depois tem a água e depois tem o óleo, né? Aqui em cima nós temos duas fases. Aqui, nesse outro exemplo, nós temos, né, 3 fases, tá? Então, nessa primeira figura, repetindo, temos 2 fases e nessa segunda figura temos 3 fases, ok? Agora, aqui a situação é diferente, né? Se eu pegar um conta-gotas e tirar uma porção daqui de cima e depois pegar esse mesmo conta-gotas e tirar uma porção daqui de baixo, as propriedades vão ser diferentes. Porque daqui de cima eu só vou conseguir retirar o óleo e daqui de baixo só vou conseguir tirar a água, né? Aqui nessa outra mistura também. Se eu pegar um conta-gotas ou uma pipeta e tentar tirar uma porção daqui de cima, eu vou conseguir só óleo. Se tirar aqui do meio, só água. E se tirar daqui de baixo, só areia. E esses 3 componentes apresentam o quê? Propriedades diferentes. Então, essa é uma característica importante da mistura heterogênea, tá? Então, mistura heterogênea apresenta 2 ou mais fases e quando diversas porções são retiradas de regiões diferentes, apresentam propriedades distintas entre si, tá? Bom, agora que vocês já relembraram o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea, e agora que vocês já sabem o que significa uma mistura, né?
vamos agora ver como que os químicos, os farmacêuticos, os cientistas, como que eles fazem para separar as diferentes substâncias presentes nas misturas. Vamos ver isso. Então, aqui coloquei até aqui esse laboratório, né, com a vidraçaria, né, onde eles colocam ali as misturas e vão, através de diversos métodos, tentar tirar as diferentes substâncias das misturas. Bom, então vamos primeiro conversar aqui sobre a separação de misturas com componentes sólidos. Então, existem algumas misturas, pessoal, que só tem componentes sólidos. Aqueles exemplos que eu dei para vocês nos slides anteriores, tinha mais assim, misturas de sólido e líquido, né? Ou de líquido e líquido. Então, por exemplo, água e sal é sólido com líquido. Água e óleo, líquido com líquido. Eu não coloquei nenhum exemplo de sólido com sólido. Mas existem misturas que tem apenas sólido, tá? Por exemplo, um comprimido pode ter apenas sólido, tem uma mistura ali, tá? E tem apenas componentes sólidos, tá? Mas vamos falar aqui, então, de técnicas de separação de misturas que possuem apenas componentes sólidos. Então, a catação é muito comum. A gente sempre gosta de colocar como exemplo, né, a mamãe lá catando, né, o feijão. Então, quando geralmente o pessoal compra feijão, às vezes vem umas pedrinhas, né, uns pedacinhos de coisas estranhas ali, e a mãe da gente vai lá e fica catando, tá? Então, a catação é a separação dos componentes sólidos realizadas manualmente, com uma pinça, ou outro instrumento qualquer. Então, a catação do feijão é muito clássica. E para o pessoal aí que trabalha com geologia, por exemplo, que estuda rochas, sedimentos, muitas vezes, durante lá o trabalho, o pessoal costuma catar também, separar algumas partes de sedimentos, de rochas pela granulometria, pelo tamanho, e aí o pessoal faz catação, tá bom? Então, a catação é um método muito comum de separação de misturas que possuem apenas componentes sólidos. Peneiração. A peneiração é outro exemplo de técnica para separar componentes sólidos, né, de misturas que têm apenas componentes sólidos. Então, a peneiração, todo mundo aí conhece, né? Você tem lá uma peneira que tem uma malha, né? Uma malha. Essa malha tem um tamanho e tudo aquilo que for maior do que aquela malha vai ficar preso e o que for menor vai passar pela malha. É assim que funciona. Então, tá lá, a peneiração é a separação por meio de peneiras, cuja calha, né? Calha ou malha, que o pessoal chama, retém as partículas maiores, né? Então, o pessoal aí que trabalha com obra faz muita peneiração da areia. Vocês já viram o pedreiro lá fazendo aquela peneiração da areia? É muito comum. Então, existe lá aquela peneira com aquela malha ou com aquela calha, enfim, que tem um tamanho específico e vai selecionando ali o que for menor passa e o que for maior fica preso. O pessoal faz muito isso também coando, né? Se bem que eu nem vou, eu acho que coar, por exemplo, coar o suco de laranja, eu acho que não é um bom exemplo, porque ali você tem líquido e sólido, né? O suco líquido e aquela parte do suco líquida e aqueles pelinhos, né, que sai da laranja é sólido. Então, você está separando o líquido do sólido. Então, não é um bom exemplo aqui, mas dá para nós darmos como exemplo aqui também o preparo da tapioca. Vocês já compraram aqueles pacotes de tapioca? O pessoal joga tapioca e peneira em casa para ficar mais fininha e quando colocar na frigideira para preparar, ela ficar com um sabor melhor?
muita gente peneira. Pessoal aí que trabalha em camelô, peneira tapioca. Então, é um exemplo aí legal também, tá? Aí aqui eu coloco para vocês alguns exemplos de peneiras que o pessoal utiliza muito em laboratório, tá? E quando eles vão comprar, eles vão lá na loja ou conversam lá com o fornecedor e as pessoas já costumam dizer o tamanho da abertura. Ah, eu quero abertura de 2,3 milímetros, 1 milímetro, né? A abertura são esses espaços aqui da malha ou da calha, como queiram dizer, né? Mas, enfim. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, todos os sedimentos que forem maior que 2,360 vão ficar presos aqui na malha, né? Ou na calha, como queiram. E os menores vão passar, tá? E repare que às vezes eles dão também o tamanho do fio. O tamanho do fio também é importante, tá? Então tá aqui. Essas peneiras aqui são muito utilizadas em diversos laboratórios. Outro exemplo de separação de componentes sólidos, né, de técnica, melhor dizendo, para separação de componentes sólidos, de uma mistura, é a separação magnética. Então, a separação magnética já diz, você vai separar, você vai retirar daquela mistura os componentes, as substâncias que têm propriedades magnéticas. Então, tá lá, ó, é a separação de materiais magnetizáveis, de não magnetizáveis com auxílio de ímãs, né? Então, por exemplo, separação de metais por meio de ímãs. E aí eu coloquei aqui um exemplo bem legal, né, de utilização de separação magnética, tá? Em lugares onde há depósito de lixo, tá? Então tá aqui, ó, máquina com eletroímã para o recolhimento de detritos metálicos em depósitos de lixo. Olha que legal. O lixo é uma mistura danada, né? Tem um monte de coisas ali. E às vezes eles precisam separar aqueles componentes, né? Tipo ferro, né? E outros componentes que estejam ali no lixo e que tenham propriedades magnéticas, e aí eles fazem isso, ó. Né, fazem a separação magnética e utilizam uma máquina com eletroímã. Muito legal esse exemplo aqui. Ventilação, outra técnica de separação de misturas com componentes sólidos, né? Então tá lá, é a separação de partículas sólidas de densidades diferentes por meio de um jato de ar. Então, você tem lá vários componentes que vão ter densidades, pesos diferentes, e aí joga um vento ali e aí separa. Então, ó, separação de casca de arroz e amendoim. Então, o pessoal que vende amendoim, antes de colocar no saquinho e tal, às vezes faz essa separação através desse método que nós conhecemos como ventilação. Outro método é a flotação. Flotação é até um método meio que fácil de memorizar, porque lembra o quê? De flutuar. É mais ou menos isso aí. Então, vai ser lançado ali um líquido que tem uma densidade intermediária e que consiga separar os dois componentes sólidos, tá? Então, tá lá, ó, é a separação de componentes de densidades diferentes por meio da utilização de um líquido de densidade intermediária. Separação da serragem misturada com areia. Então, a serragem estava misturada aqui com a areia, jogaram água, a água ficou aqui no meio e separou a serragem da areia. Tá? Levigação é um outro exemplo. A levigação ela é muito comum aí nessa vida dos garimpeiros, né, que estão procurando pepitas de ouro, diamante, essas coisas. A levigação ela é muito parecida com a flotação, mas aí eles utilizam esse equipamento aqui que nós chamamos de bateia, tá? Então, ali na bateia fica ali areia, cascalho, a água. O garimpeiro já tem uma técnica de mexer
E aí tudo que é mais denso vem aqui para o meio, tá? E tudo que é mais leve vai embora, né? Então tá aqui, a levigação é um processo semelhante à flotação que utiliza normalmente água para separar componentes triturados. Os mais densos se depositam e os menos densos são arrastados. Então, repare aqui, ó, tudo que for mais denso vai vir aqui para o fundo e o que não é tão denso vai sair ali, né? A água, o cascalho, enfim, vai embora aqui, vai ficar o que é mais pesado aqui no meio, que é a pepita de ouro, diamante, enfim. Outro método é a dissolução fracionada. Tá? A dissolução fracionada, o nome já diz, ó, dissolução, vai dissolver alguma coisa. Então, você vai jogar a água, essa água vai dissolver um dos componentes sólidos e vai manter outro. Então, separar sal de areia, por exemplo. Você joga a água, o sal vai ficar dissolvido na água e a areia vai ficar embaixo. Tá? É o que acontece diariamente, né, aí na praia. A praia, o que acontece? Você tem a areia ali e tem a água salgada. O sal fica o quê? Dissolvido na água da praia e a areia fica ali, onde você deita, coloca a sua barraca, enfim. Então tá ali, ó, dissolução fracionada. É a separação pela dissolução de uma ou mais substâncias sólidas misturadas, tá bom? É muito importante o aluno não confundir dissolução fracionada, lembra, com aquela outra, deixa eu voltar aqui, ó, com a flotação. Não confundir isso. A flotação e a dissolução fracionada vão utilizar água, só que no caso da flotação, a água vai ficar aqui no meio, separando um componente do outro. Ela não vai dissolver nada, tá vendo? No caso da flotação, não vai ocorrer dissolução de nada. Então, a água só vai ficar no meio e vai separar aqui os dois componentes. Então, ó, a separação da serragem e da areia, né? Serragem aqui, areia aqui, enfim, embaixo, tá vendo? Já voltando aqui, a dissolução fracionada, você vai jogar água, mas não vai haver a separação dessa maneira. A água não vai ficar ali no meio. A água ela vai dissolver um dos componentes sólidos. É diferente, então por isso que o nome é dissolução fracionada. É a separação pela dissolução de uma ou mais substâncias sólidas misturadas. Tá bom? Então, tá aqui, ó, numa mistura de areia e sal, acrescenta-se água para dissolver o sal e separá-lo da areia. Ok? E vamos falar desse outro método aqui de separação de misturas, que só tem componentes sólidos, como esse exemplo aqui da barra de algumas ligas, né? Então, o exemplo aqui desse método, fusão fracionada, né? Na fusão fracionada, o nome já diz, ó, fusão. Fusão vocês já aprenderam na nossa videoaula anterior. Fusão é o quê? A passagem do estado sólido para o estado líquido. Fracionada, você vai fracionar, vai dividir. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar ali uma liga que tem diversos metais ali, que tem metais diferentes, né? Tem mais de um componente sólido. E vai o quê? Derreter, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Como cada um desses componentes tem pontos de fusão diferentes, ou seja, como cada um deles vai derreter a uma temperatura diferente, é possível separar. Então, por exemplo, numa liga aí de estanho e chumbo, né? Se você aquecer, você vai conseguir separar. Por quê? Porque o estanho, ele já vai passar do estado sólido para líquido a 232 graus Celsius. Então, você aquece, aquece, aquece. Quando chegar a 232 graus Celsius, o estanho derrete. Passa do estado sólido para o estado líquido, né? Fusão. O chumbo vai continuar lá. Aí, quando chegar a 327 graus Celsius, o chumbo também derrete. Então, dá para separar. Então, você tem lá estanho e chumbo, aqueceu. Chegou a 232, o estanho vai embora. Ele já passa do estado sólido para o líquido e fica apenas o chumbo. Se você quiser apenas o chumbo, acabou, para ali. Quando o estanho todo já estiver derretido,
né? Você separa e vai ficar apenas com chumbo, tá bom? Então, a fusão fracionada é muito interessante e é muito utilizada aí na metalurgia, na indústria aí, no nosso dia a dia, tá? Aí aqui, ó, coloco de novo outro exemplo, olha aqui, né, as ligas sendo derretidas, olha aqui, tá bom? Fusão fracionada. Bom, resumindo aí, então para separar sólido de sólido numa mistura, tá? Nós temos essas diversas técnicas aqui. Catação, peneiração, separação magnética, ventilação, flotação, levigação, dissolução fracionada, fusão fracionada. Pessoal, eu gosto muito de dizer o seguinte: se vocês querem realmente aprender essas técnicas, entender, não adianta ficar decorando, vocês precisam compreender. Não adianta decorar, eu não quero aqui que ninguém fique decorando. Catação, isso. Peneiração, isso. Não, vocês precisam entender os processos. E precisa saber que esses processos aqui, ó, são processos para separar sólido de sólido, misturas que possuem apenas componentes sólidos, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Bons estudos. Qualquer dúvida, podem me procurar na plataforma. Estudem. Um beijo, tchauzinho.